Oi, pessoal, tudo bem? Eu li o livro Diário de um Mago pela primeira vez aos 18 anos. E ele acendeu em mim uma chama de busca, uma curiosidade profunda por rituais, magia, ocultismo e espiritualidade. Hoje, aos 38, com mais maturidade, eu vejo esse livro com muito mais clareza. Ele é iniciático, não porque fala de rituais secretos, mas porque confronta o leitor com a própria intenção. Este livro fala do preço de querer ser especial e do caminho silencioso de volta à simplicidade. Aqui, o mago não vence dragões, ele enfrenta a própria soberba. Uma espada é perdida, um mago cai e o caminho começa a cobrar seu preço. Neste caminho não há eleitos, há apenas os que aceitam caminhar. E talvez ao final você descubra o que Paulo Coelho descobre: a espada nunca esteve fora. Toda jornada começa com uma queda. Antes da luz existe a ilusão do poder, e antes da espada, o vazio das mãos. Publicação do livro. O Diário de um Mago, de Paulo Coelho, foi publicado em 1987 no Brasil. Foi o primeiro livro de grande impacto do autor, escrito antes da fama, antes de O Alquimista, quando a experiência ainda estava viva, crua, sem verniz espiritual ou estratégia de mercado. E isso importa, porque este livro não nasce para ensinar, nasce para expor. O Diário de um Mago não é um romance, é um relato iniciático disfarçado. Um mapa simbólico deixado para aqueles que já sentiram que a vida comum não basta, mas ainda não sabem exatamente por quê. Entre o fascínio e a desconfiança. O livro surgiu em um Brasil ainda marcado por forte racionalismo acadêmico, desconfiança do misticismo e uma literatura que separava alta cultura de espiritualidade. Desde o início provocou reações opostas. Alguns leitores sentiram que estavam diante de algo verdadeiro demais, quase íntimo demais. Outros acusaram o autor de mistificação, exagero simbólico ou sincretismo perigoso. A pergunta que circulava era: isso é literatura, autobiografia ou um manual espiritual disfarçado? Crítica, silêncio e boca a boca. A crítica literária tradicional, em grande parte, ignorou o livro no início ou o tratou com reserva, mas algo mais interessante aconteceu. O Diário de um Mago cresceu pelo boca a boca, especialmente entre buscadores espirituais, jovens em crise existencial e leitores interessados em ocultismo, alquimia e simbologia. O caminho de Santiago volta ao imaginário. Um dos efeitos mais curiosos foi externo ao livro. Após sua publicação, o Caminho de Santiago passou a ser visto como jornada interior, não apenas rota religiosa. As pessoas que não se identificaram como católicas passaram a caminhar. Paulo Coelho não criou o caminho, mas ajudou a reativar seu arquétipo no imaginário moderno. A chave das duas espadas. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele respondeu: basta. Ao escolher esse versículo para abrir o Diário de um Mago, Paulo Coelho não estava falando de guerra, violência ou defesa física. Ele está falando de limite iniciático. No contexto bíblico, os discípulos acreditam que precisam de espadas externas para enfrentar o que está por vir. Jesus responde apenas: basta. Ou seja, vocês não entenderam. A dualidade das duas espadas. Iniciaticamente, as duas espadas representam o poder exterior versus poder interior, ação versus consciência e ego. Os discípulos acreditam que o caminho se resolve com instrumentos e força. Cristo corta essa ilusão com uma única palavra. Não é pela espada externa que a travessia acontece.
O mago e a queda. Eu não comecei como aprendiz. Quando essa história começa, eu já fazia parte de uma ordem. Eu conhecia rituais, símbolos, palavras de poder e acreditava sinceramente que estava pronto. A espada que eu desejava não era apenas um objeto. Ela representava quem eu achava que tinha me tornado. Mas o mestre viu algo que eu não via. Eu queria a espada não para servir, mas para ser alguém. Quando ele pisou na minha mão e me impediu de tocá-la, eu entendi depois. Quando o ego tenta segurar o sagrado recua. Aquilo não foi punição, foi proteção. Se eu tivesse recebido a espada naquele estado, teria me perdido no delírio espiritual. O caminho começa quando o controle termina. A espada foi entregue à mulher que caminhava comigo na vida, e eu recebi uma ordem simples e insuportável: caminhar. Eu parti ressentido, achando que era injusto, achando que não merecia. O caminho de Santiago começou ali a me ensinar algo essencial. Ele não negocia com expectativas. Cada passo que eu dava dissolvia uma imagem que eu tinha de mim mesmo. Meu corpo virou templo e o orgulho começou a cansar antes das pernas. Petrus, o mestre que não consola. Petrus não veio para me confortar. Ele veio para me desorganizar. Suas práticas eram simples demais para o que eu esperava. Silêncio, passos lentos, atenção. Quando eu me perdi em estados elevados, ele me trazia de volta. Ali eu aprendi algo que nunca esqueci. Magia não é êxtase, magia é presença. O caminho não quer que você se sinta especial, quer que você seja real. O bruxo, a ordalha e o coração. Eu esperava encontrar um grande feiticeiro. Encontrei um padre, porque o poder verdadeiro não usa figurino. Ele me disse algo que mudou tudo. Eu havia vencido quase todas as provas, menos a mais importante, a integração do coração ao poder. Sem isso, toda espada corta para o lado errado. Quando o caminho ensina sozinho. Chega um momento em que ninguém ensina mais, nem mestre, nem livro. Um cachorro me olhou e tudo parou, sem símbolos, sem palavras, apenas presença. Quando o caminho começa a ensinar sozinho, é sinal de que algo foi atravessado. Morrer antes de receber. Fui enterrado vivo, no escuro, no silêncio. Nada ali fortalecia, tudo esvaziava. Foi ali que entendi que só no vazio algo verdadeiro pode ser entregue. A espada. Quando a espada voltou para mim, ela não brilhava mais como antes, porque eu já não precisava que ela brilhasse. Ela não me tornava especial, me tornava responsável. O mago de hoje. Ser mago hoje não é fazer prodígios, é viver com coerência, agir no mundo sem trair a alma. Talvez esta história não seja sobre mim, talvez seja sobre qualquer um que aceitou cair antes de se levantar. Mensagem do mago para o Paulo. O luto que já cumpriu sua função. Você chorou o que precisava chorar. Eu sei que você ainda olha para o que ficou para trás, para escolhas que não podem ser refeitas, para versões de si mesmo que não voltam. Mas escute, esse luto já ensinou tudo o que tinha para ensinar. Continuar olhando para a perda não é fidelidade ao passado, é resistência ao próximo passo. O que doeu cumpriu sua função. Agora, ergue o olhar. O peso que não é mais seu. Você carregou mais do que precisava. Responsabilidade demais também é uma forma de controle. Você tentou sustentar tudo.
O nome, a obra, o impacto, as expectativas dos outros. Esse fardo não te tornou mais forte, te tornou mais cansado. Nem tudo que você segura é missão. Algumas coisas são apenas medo de soltar. O retorno ao essencial. Volta ao simples. Não ao simples ingênuo, ao simples verdadeiro. Aprender de novo, observar de novo, errar pequeno. Algo novo querendo nascer, mas ele não cresce em terreno sobrecarregado. Cuida do pequeno agora, o que é vivo começa discreto. A travessia silenciosa. Você já saiu da margem antiga. Talvez você ainda não tenha chegado, mas já não está mais onde estava. Não é fuga, é travessia. Esse deslocamento não precisa ser anunciado, explicado ou justificado. Algumas passagens são feitas em silêncio. Confia no movimento. Clareza e soberania mental. Agora decide com lucidez. Chega de decisões feitas por culpa, emoção ou obrigação. Você já tem visão suficiente para cortar o excesso sem perder o essencial. Usa a mente como instrumento, não como cárcere. Palavra clara, pensamento limpo, direção firme. Autoridade não é dureza, é clareza sem ruído. O lugar onde o espírito repousa. Existe um lugar de paz possível. Não é o fim da jornada, é um ponto de estabilidade interna. Um espaço onde você pode celebrar sem culpa, descansar sem medo e existir sem precisar provar nada. A casa que você procura não é externa, é um estado, e você está pronto para habitá-lo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, compartilha, curte e segue o canal. Gratidão, até o próximo vídeo.